Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre enriquecimento ambiental. Acredito que a maioria já sabe o que é isso, mas eu também acredito que a maioria das pessoas não sabem fazer isso da forma correta. Na maioria dos clientes que eu vou, eu vejo o erro muito comum. E qual que é esse erro? Deixar brinquedos espalhados pela casa. Antes de mais nada, eu acredito que a maioria sabe, mas tem pessoas também que não sabem o termo do enriquecimento ambiental. O próprio nome diz, enriquecer o ambiente. A gente conseguir colocar coisas para o animal, né? No caso os cães, que façam com que eles se sintam no habitat natural deles. Suprindo necessidades básicas, né? Dar um ossinho, ter um espaço ali de mato para ele fazer um xixi, as necessidades dele, um mordedor, bolinha, essas coisas que interagem, que fazem ele sentir o instinto natural dele, né? E ele se sentir bem. Então, voltando, na maioria dos clientes que eu costumo ir, as pessoas deixam os brinquedos largados pela casa, e deixam lá o dia inteiro à vontade para o cachorro. Só que isso é totalmente errado, gente. Por quê? Quando o cachorro ele ganha algum brinquedo, ele na hora ele vai brincar, ele gosta, né? Ele, nossa, fica eufórico. Por quê? Porque é novo para ele. Só que chega um determinado momento que ele perde o interesse pelo brinquedo e acaba ficando entediante. Então, nunca a gente tem que dar alguma coisa para o animal e deixar permanentemente com ele. A gente tem sempre que dosar o limite de tempo que o animal fica com aquilo. Por quê? Porque se eu faço isso, eu sempre vou ter a atenção do animal para aquele objeto. Da mesma forma como um animal ele pode adquirir um interesse momentâneo, ele pode também construir um comportamento dominante sobre aquele objeto, que é quando a gente vai pegar o objeto do cachorro, o cachorro começa a rosnar para a gente ou avançar e não deixar a gente pegar. É exatamente por esse motivo. Então, o ato de eu dar o brinquedo para o animal, depois de 20, 30 minutos, pegar e guardar para mim, isso é um sinal de que eu mostro que aquelas coisas que eu estou dando não são deles, são minhas. Eu, como dono, como alfa, né, por assim se dizer, eu estou dando para ele e estou tirando porque aquele momento já deu o tempo dele brincar. Então, isso são estímulos que a gente faz com o animal para ele sempre estar interagindo com aquele objeto, tá? E outro ponto importante, se eu deixo brinquedos espalhados pela casa toda, o cachorro ele está brincando com o brinquedo ali. Aí o que acontece? Suponhamos que o brinquedo cai embaixo da cadeira. Ele chega perto e aí ele vai pegar o brinquedo, ele acaba mordendo o pé da cadeira. Mas o cachorro ele não entende a diferença daquele ursinho para o pé de cadeira. O que ele vai começar a fazer? Vai começar a morder o pé da cadeira. E aí, o pé da cadeira, normalmente de madeira, ou enfim, começa a ser mais gostoso porque começa a coçar os dentes e ele começa a morder aquilo. Então, o ato de eu deixar os brinquedos também espalhados pela casa, consequentemente, eu induzo o animal a entender que tudo que está ali naquele ambiente da casa é dele também, que ele pode brincar. Então, é bom a gente separar as coisas. Eu vou dar um brinquedo, eu dou no quintal, eu dou do lado de fora, deixo ele brincar um pouco, depois eu guardo, depois só à noite eu dou de novo ou dou outro. Da mesma forma, osso, aqueles ossos defumados, tá, gente, que vende em pet shop. Você pega o ossinho, dá para ele, 30, 40 minutos dele roendo, você pega e guarda, coloca num saquinho, amarra, tá? Para não vir mosca, para não vir formiga. Depois, no dia seguinte, você pode dar de novo. Todos esses exercícios faz bem para o animal, porque faz com que ele gaste a energia e ele foque naquele objeto sempre. Se você deixa ali permanentemente, ele vai enjoar e ele não vai querer mais, ou ele vai criar uma dominância sobre o objeto e não vai deixar você pegar mais. E aí ele vai começar a avançar. E também tem alguns casos de alguns cães que são fissurados, por exemplo, Border Collie. Você dá a bolinha para o cachorro, começa a estimular aquela brincadeira com o cachorro e ele pega a bolinha para ele sempre e ele vai ser fissurado na bolinha. Ele só vai pensar na bolinha na vida inteira dele.
E a mesma coisa, eu brinco com a bolinha, depois eu guardo, tá? E eu consigo manter o cachorro sempre com uma energia equilibrada, tá bom? Então eu tenho certeza que você fazia isso, hein? Não deixa de curtir o canal, o vídeo. Comentar também, deixa um comentário aí se você tem alguma dúvida. E compartilha com aquele seu amigo que tem aquele cachorrinho que é danado, que destrói a casa. E ele vai entender o que eu tô falando. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Um abraço.